Salve nação santista, eu sou Guilherme Campos e esse aqui é o canal do Dia de Santos. Bom, agradeço a todo mundo que assistiu o primeiro vídeo, deixou o like, se inscreveu no canal. Só o começo do canal, mas eu espero muito que vocês gostem, tenham gostado do vídeo. Hoje eu resolvi trazer para vocês um vídeo sobre a gestão do José Carlos Pérez, que mais ou menos eu vou dar minha opinião no final do vídeo. Eu trouxe alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. Já adianto que tem mais negativo que positivo, que o Pérez também não ajuda a gente. Bom, o primeiro ponto positivo é a renovação de jogadores da base. Ele trava uma guerra com os empresários de jogadores da base que pedem milhões e pegam propostas de clubes da Europa para tentar aumentar a proposta do Santos. Ele vem conduzindo bem as negociações com os jogadores da base. A gente pode ver até o Thailson, que chegou aí para o Barcelona, mas voltou. O Caio Jorge também chegou a tirar as coisas dele do CT e voltou. O Sandri também quase saiu do Santos, mas ele conseguiu fechar um bom contrato com o Sandri. E a gente vê que ele realmente tem essa luta contra os empresários, contra o abuso dos empresários, e isso particularmente eu acho que é um ponto muito positivo. Porque o empresário às vezes abusa no futebol, quer fazer leilão com o jogador e isso acaba prejudicando o clube. E por esse ponto eu acho que ele tá muito certo. Mano, eu já me perdi, velho. O que eu tô falando? Deixa eu pensar aqui. Esqueci total. Segundo ponto positivo foi a venda do Rodrigo pro Real Madrid por 45 milhões de euros. Foi a maior venda da história do futebol brasileiro, junto com a do Vinícius Júnior. Porém, ele conseguiu negociar com o Real Madrid para ser 45 milhões de euros livre de impostos. Então o Santos pegou 45 milhões de euros, que deu mais ou menos 180 reais, em duas parcelas, livre de impostos. O Real Madrid pagou todos os impostos, fora os 45 milhões. Tem um lado ruim, que a gente perdeu um moleque que era muito promissor, que podia fazer história, como outros já fizeram. Porém, o Santos vivia uma situação muito delicada financeiramente, uma situação que estava difícil de contratar jogadores, de manter, de pagar os salários em dia, por conta da antiga gestão do presidente Modesto Roma Júnior. Deixou muitas bombas para o José Carlos Pérez, que afeta o Santos até hoje. Como a gente sabe, o caso do Kleber Reis, que o Santos está proibido de contratar, para quem não sabe, por conta de uma dívida do Kleber Reis, que basicamente nunca jogou bola no Santos, que foi o Modesto Roma que contratou ele. Se eu não me engano, foi na mesma época que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi bom e o Kleber Reis nem jogou direito. Se ele tivesse 5 jogos com a camisa do Santos, é bom. Bom, agora já começa os pontos negativos, porque eu não achei muito ponto positivo da gestão do Pérez. Pra mim foi mais esses dois mesmo. Tem o ponto, assim, pra mim é positivo porque eu moro em São Paulo e eu não tenho como ficar indo pra Santos todo jogo. Então, mais jogos no Pacaembu pra mim é positivo, pra alguns pode não ser, porque o Pacaembu é um estádio maior, o Santos tem mais renda, porém tem toda a mística de jogar na Vila, os jogadores já estão acostumados a jogar na Vila, então tem gente que acha que é bom, tem gente que acha ruim. Eu acho bom porque traz jogos do Santos para torcedores da capital. Bom, agora vamos começar os pontos negativos. E o primeiro ponto negativo, deixa eu ler. As entrevistas de José Carlos Pérez. Ele dá muita entrevista e isso é um problema. Porque quando o presidente dá muita entrevista, ele expõe demais o clube, quer dizer que o clube não está funcionando como deveria funcionar. Porque se o presidente está vindo muito é porque os jornalistas procuram, e os jornalistas já sabendo que ele gosta de falar, o Pérez está praticamente quase toda semana tem uma entrevista nova dele em algum lugar, e ele sempre solta uma abobrinha, e isso prejudica o Santos. Em questão de jogadores, técnicos, o último técnico brigou muito com ele por causa disso, porque ele acaba expondo demais o que acontece internamente ali no Santos, e isso é um problema. Segundo ponto negativo de José Carlos Pérez é a gestão de pessoas. Ele tem muita dificuldade em gerir pessoas, tanto que tem muitos jogadores que estão saindo do Santos, realmente saem brigados do Santos por conta de José Carlos Pérez. Aconteceu isso com o Bruno Henrique, aconteceu isso com o Gustavo Henrique e também aconteceu com o Sampaoli. O Sampaoli não disse que não ficava mais no mesmo lugar que ele. A gente vê que o Pérez tem um problema em gerenciar ali as pessoas que trabalham no Santos.
Ele não sabe tratar com egos e essas coisas, ele tem muita dificuldade. Ele ficou muito famoso também por marcar reuniões e não ir. Isso aí resultou em muito ódio do Sampaoli por ele. Isso aí resultou em alguns problemas, como o Sampaoli já não aguentava mais ele, como eu já falei. O empresário do Caju empurrou ele na moto, agrediu ele. Não é certo, porém, o José Carlos Pérez havia marcado reunião com ele, ele não havia comparecido. O José Carlos Pérez não compareceu. O empresário do Caju ficou pistola e empurrou ele em cima de uma moto. Claro que não é certo, porém isso mostra que ele tem dificuldade em cumprir seus compromissos com o que ele marca em questão do Santos. Pessoalmente eu não sei, mas em questão do Santos, compromissos com o Sampaoli, com os jogadores. Teve até o Lucas Veríssimo veio pedir uma valorização depois do jogo contra o Delfim, se eu não estou enganado, que foi na Vila Belmiro, que ele faz o gol de cabeça, e aí ele pediu uma valorização, coisa que ele já havia conversado com o presidente, mas o presidente deixou meio de canto, então o presidente não deu total atenção, o jogador se sentiu desvalorizado. E o Lucas Veríssimo é um dos nossos melhores jogadores. Se ele se sentir desvalorizado e pedir para sair, a gente tá perdido, porque no setor defensivo ele é o melhor. Ele é o melhor dos nossos zagueiros, talvez até o melhor jogador de linha do Santos, eu não sei, muitos falam que sim. Bom, o próximo tópico negativo aqui do José Carlos Pérez são as falsas promessas. O 10 tá chegando e não sei o que, todo mundo lembra quando ele prometeu o camisa 10, que ia chegar, se não me engano, era um presente de Natal e foi chegar no meio do próximo ano. Foi um presente de Natal de 2018, ele foi chegar na metade de 2019 e o 10 era o Brian Ruiz. Então que presente de merda, hein? Tem outras promessas que ele fala com os jogadores, como eu já falei do Lucas Veríssimo. Ele falou que ia renovar e depois fica enrolando. Ele é um cara que dificilmente cumpre com a sua palavra, pelo que a gente vê. Muitos jogadores reclamam de falta de pagamentos do que foi acordado. Outros times reclamam de que acorda uma coisa com os times e depois não cumpre. E esse ano mesmo o Santos teve que correr para pagar o Soteldo. Já foi acionado na justiça pelo Atlético Nacional por causa do Aguilar, que nem está mais no Santos, que já foi vendido para o Atlético Paranaense. Então eu acho que ele teria que melhorar esse quesito para ver se ele consegue uma reeleição, porque segundo ele vai tentar. Eu acho muito difícil que ele consiga. Porém, deixa ele tentar, né? Outra coisa que eu não coloquei nos tópicos aqui, mas eu acabei de lembrar, são as negociações. Ele tem algumas boas negociações, porém tem umas cagadinhas, né, Pérez? Porque o Cueva por 26 milhões, se eu não estou enganado, é muita grana. Mesmo que o São Paulo pediu, é um jogador que era muito duvidoso, eu não arriscaria. O Brian Ruiz ganhando 500 mil por mês também não é um cara que eu confiaria, já que você está contratando um cara pela Copa de 2014, já era 2019, a Copa de 2018 ele não jogou nada, ele foi dispensado do esporte, não teve nenhuma proposta de time europeu para ele. Eu acho que deveria ter analisado melhor antes do que vir contratando no desespero. E também, não preciso nem falar da negociação do Bruno Henrique, que ele aceitou 23 milhões de reais, mais o Jean Lucas, e não colocou cláusula nenhuma no contrato de empréstimo do Jean Lucas. Jean Lucas no meio do ano estava jogando bem, titular, o Flamengo pegou e vendeu ele, o Santos não ganhou nenhuma cláusula de vitrine. Próximo tópico é a briga com o Rolo, que prejudica demais o Santos, a imagem do Santos, porque o presidente não fala com o vice. O presidente tem uma ideia e o vice tem outra. Como que os dois se juntaram para fazer uma chapa? Não faço a mínima ideia. Como os caras tá juntos, os caras não pensam igual. Bom, próximo tópico é o esquema com a Bolton. Ele anunciou uma parceria com a Bolton sem saber nada sobre a empresa, sem saber sobre o que se tratava, e isso prejudicou muito ele, porque ele anunciou que a Bolton seria uma patrocinadora, que a Bolton faria um novo estádio, e no final a Bolton era uma fraude, né? A Bolton não era o que dizia ser, e José Carlos Pérez acabou queimando a língua, e a gente tá aí sem patrocínio e sem um novo estádio até hoje. Bom, como vocês puderam ver, eu não sou muito a favor da reeleição do José Carlos Pérez, nem sou um fã
da sua passagem pelo Santos. Eu acho que ele não tem uma postura para ser presidente do Santos, ele não mantém a sua palavra, apesar de que o Santos sempre teve vários presidentes que são bem mais ou menos. Difícil ter um presidente bom. Ele tinha tudo para ser, ele tem alguns pontos positivos, mas os pontos negativos dele são muito grandes. Ele não é o pior presidente da história do Santos, porém é um dos piores. Ele precisa muito sair do Santos. O Santos precisa de uma gestão em que seja mais comedida, que não vá tanto ao microfone, que não brigue tanto com empresários, que não saia falando mal dos jogadores depois que eles saem do clube. Eu acho que o Santos merece e precisa de uma gestão correta. Difícil, não sei quem se elegeu, mas acho difícil que venha alguém muito diferente do Pérez. Mas fica aí, né? É nossa esperança que tenha um presidente decente para o Santos Futebol Clube. Bom, é isso aí, nação. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. É isso aí, tamo junto. É nóis.